Olá, bom dia a todos do canal, bom dia a todos os alunos, a todos os biólogos e cientistas. Um vídeo rápido aqui para nos alertar sobre os conteúdos do Enem. Neste momento nós falamos mais especificamente, de cadeia alimentar, teia alimentar, de ecologia. Então, inicialmente a gente divide, né? A gente divide, de certa forma, de uma forma didática. Nós dividimos em duas partes. Nós estudamos a cadeia alimentar como algo dinâmico, como algo mais objetivo, e nós estudamos a cadeia alimentar quando se fala de ecologia. Quando nós falamos de ecologia, o foco ele muda um pouco, se torna um tema mais empírico. Não se preocupe com o barulho, que são meus amiguinhos de quatro patas aqui. Se torna algo mais voltado para a ecologia, para a interferência do homem no meio ambiente. Mas primeiro, para chegar na ecologia, para chegar nos impactos ambientais, vocês têm que saber o seguinte: cadeia alimentar, ela é puramente matemática. Ela é algo que acontece de forma bem corretinha ali, sem interferência. Nós temos sempre produtores, consumidores nas suas várias etapas, e lá no finalzão, no ciclo de nitrogênio, né, já entrou um ciclo biogeoquímico, né? Nós temos os decompositores. Normalmente nós falamos de decompositores, fungos e bactérias, mas não impede também de você botar os detritívoros, aqueles mais da base. Então vamos lá, seguindo na ordem correta. Produtores são aqueles que fazem fotossíntese, são os autótrofos, ou seja, os vegetais de forma geral. Você tem que imaginar, para ver a cadeia alimentar, de que tipo de ecossistema você está falando. E dentro do nosso planeta existem vários ecossistemas, grandes biomas, ecossistemas dentro desses biomas. E dentro desses ecossistemas vocês encontram a cadeia alimentar de cada ecossistema. Não só uma, várias, né? É o que mantém o ecossistema vivo. É o que mantém a dinâmica entre os seres vivos e os ciclos biogeoquímicos. Essa dinâmica é mantida basicamente pela cadeia alimentar, ou seja, é um tipo de sangue que circula nas artérias do planeta. Imagine você uma floresta. Se eu estiver falando de floresta amazônica, tá grande demais, né? Vamos pegar uma coisa bem menor. Pega uma florestazinha aí de cocais, pega uma florestazinha numa região de bromérias da Mata Atlântica, uma coisa menor para você entender. Dentro daquele pequeno ecossistema que você escolhe, você vai encontrar vários tipos de cadeia alimentar, mas sempre seguindo a mesma ordem, sempre seguindo aquele básico, que são os produtores, são aqueles que produzem seu próprio alimento, e esses fazem fotossíntese, ou seja, você pode estar imaginando aí capim, as árvores de grande porte também, ó, como está aqui atrás, um pé de manga, né? Isso aqui é o ecossistema. Faz parte do ecossistema, quer dizer, mas dentro, você pegar só essa árvore aqui, você vai encontrar uma cadeia alimentar. Todos os dias tem um rebuliço aqui atrás de mim, em dois horários, 4h30, 4h50 da manhã, porque eu estou no Nordeste. Os pássaros começam sua briga, né, pela sobrevivência. Então, o maior barulho. Aí eles migram para outras regiões para conseguir alimento aqui próximo mesmo. E 5 horas da tarde, 5 e pouco da tarde, eles retornam para dormir nessa árvore. E aí, isso não é o ecossistema, que é uma única árvore. Porém, se você observar nessa árvore, existe uma cadeia alimentar. Existem pássaros, existe um casal de gaviões que ficam sobrevoando aqui, de vez em quando devoram um ou outro pássaro desses. E olha que não são pássaros nativos, são pardais, na sua grande maioria. Às vezes sabiá, às vezes normalmente bem-te-vi também, que faz o ninho. Mas você encontra uma pequena cadeia alimentar. Gaviões que se alimentam de pássaros, pássaros que se alimentam de insetos e sementes que caem ao solo. Posso deixar qualquer tipo de semente aqui, rapidinho eles limpam. E eles fazem isso com uma grande facilidade, é muito rápido. E se você for olhar mais próximo do pé de manga, você vai encontrar teia de aranha, as próprias aranhas fazendo suas teias. E essas também se alimentam de insetos. E esses insetos se alimentam de quê? Tem duas formas básicas. A maioria deles se alimentam são polinizadores, como abelhas. Então vão pegar o néctar das flores,
Outros se alimentam da própria planta, pode chupar a seiva da planta. Eles podem se alimentar das folhas, porque não só tem esse pé de manga aqui, tem pé de pitanga, tem pé de acerola, e vai variando os grupos. E esses insetos se alimentam desses vegetais. Por sua vez, esses vegetais não se alimentam de nada heterotrófico, nada à nossa volta, a não ser a luz solar, que começa agora, o gás carbônico, e eles conseguem sintetizar isso e produzir o quê? Produzir alimento para tudo que está acima nessa cadeia alimentar. Então, note, eu comecei de cima para baixo, agora eu vou de baixo para cima. Vegetais, neles tem insetos que se alimentam deles, tem aranhas e pássaros que se alimentam dos insetos. Esses pássaros menores servem de alimento, são presas de predadores maiores, como gaviões, que sobrevoam aqui a região. Fora, não alheia, mas um pouco fora dessa cadeia alimentar, você pode encontrar animais detritívoros. Aqueles que se alimentam de coisas no solo, como carniça. Aqui tem urubu, tem carcará, tem outros pássaros que se alimentam disso também. Promove a limpeza no meio ambiente. E por fim, quando todos morrem, são decompostos no ciclo do nitrogênio. E aí fecha o ciclo dessa pequena cadeia alimentar. E olha que é uma cadeia alimentar urbana. Você pode pensar em outras mais específicas, né, de áreas ambientais. Que é uma cadeia alimentar urbana que se formou diante da necessidade da natureza de se adequar. Essa cadeia alimentar, ela tem um equilíbrio, gente. Mesmo aqui, no centro de Arapiraca, Alagoas, ela tem um equilíbrio. Se eu mexer com esse equilíbrio, eu posso causar impactos ambientais. E aí nós chegamos ao ponto. Cadeia alimentar mantida o equilíbrio, ela não pode sair desse equilíbrio. Eu não posso ter mais gaviões do que pássaros aqui menores, que aí causaria a extinção desses pássaros menores. Eu não posso ter uma quantidade menor de insetos do que a demanda de pássaros para comer esses insetos. Isso causaria a extinção desses insetos. E muito menos eu posso ter menos vegetais, que é a base, menos vegetais, do que a demanda de insetos que se alimentam desses vegetais, como formigas, né, e outros. Porque causaria a extinção, o fim desses vegetais. Logo, trata a cadeia alimentar assim, ó, base, larga, aí vai diminuindo, insetos, aranha, aracnídeos, pássaros e predadores maiores, pássaros carnívoros, pássaros maiores como gavião lá na ponta. São os grandes predadores. Isso não pode mudar. E isso chama-se de quê? São os níveis tróficos, níveis de alimento, ou também chamamos de fluxo de energia. São coisas distintas, mas aqui nós vamos tratar no mesmo bolo. O fluxo de energia é basicamente isso. A energia vai da base da pirâmide e vai subindo, subindo, subindo até chegar no topo. Se eu colocar um indicador na base, se eu tivesse capacidade de colocar alguma substância vermelha inoculada numa planta, para ver até onde ela vai chegar essa substância, em quantidade, eu vou perceber que aqui ela está lotada, é a base. E ela vai se perdendo, subindo a cadeia. Se perdendo, se perdendo, se perdendo. Até sobrar traços lá em cima. Se for uma grande quantidade, vai ficando. Agora lembre que animais do topo, eles comem mais. Eles precisam de mais energia, porque eles são predadores, né? E aí vão consumindo também um pouco mais. É normal isso acontecer. Nós falamos já de cadeia alimentar, nós falamos de níveis tróficos e fluxo de energia, que é essa seta que indica que a energia dos alimentos vai subindo, subindo. No nosso caso, pode chegar de um pasto, passa para o boi, e do boi passa para a gente, se você é carnívoro. Então notem que o fluxo de energia foi passando de um para o outro. Ou seja, é prático dizer que você realmente absorve a energia lá do capim, do pasto, mas só consegue fazer isso através do boi, porque nós não somos ruminantes. Mas existe essa passagem de energia. E é claro que o boi vai ter que comer muito, né, para adquirir aquela massa, e você, por sua vez, come um pouco menos, porque varia na alimentação. Isso é fluxo de energia. Na cadeia alimentar é normal que isso se distribua de uma forma bem inteligente. Porém,
a interferência humana pode mudar isso. Aí, mais uma vez, entra a palavra impacto ambiental. Normalmente, nós mesmos causamos impactos ambientais. Não? Pense aí, uma substância natural, ela está ali decompondo, entrando no ciclo, vai lá, morre, entra no ciclo de nitrogênio. Quando nós interferimos, modificamos essas estruturas quimicamente, nós podemos prolongar o tempo dessa substância, desse material na natureza. Se você prolongar muito, tem lá as montanhas com ferro, níquel e outros metais. Se você retira esse ferro e forma uma massa de ferro, diferente do ferro normal da montanha, você aumenta a densidade dessa estrutura. E aí levaria muito mais tempo para a natureza resgatar isso. Muito mais tempo. Um exemplo é o lixo. Nós, seres humanos, geramos muito lixo. E eu digo nós, seres humanos, não tem outro exemplo. Porque se você pegar um grupo aí de primatas, macacos, bugio, gorila, eles passam 1000 anos numa floresta e só geram resíduos das fezes, de uma coisa ou outra que eles fazem, que é absorvido praticamente de forma imediata pela natureza. E 1000 anos depois vai estar a mesma estrutura florestal, sem modificação. No nosso caso não, os seres humanos, eles geram lixo de forma diferenciada e essa forma diferenciada vai acumulando esse lixo. O policarboneto, são várias estruturas de plástico, de tecidos diferenciados que envolvem ligas de plástico e outras substâncias, derivados de petróleo, que passam, ao invés de alguns anos, passam 400, 600, 1000 anos e até tempo indeterminado no ambiente. Quando você faz isso, quando nós fazemos isso e não reciclamos, nós agregamos, mas depois não devolvemos à natureza da forma que era, nós causamos um fenômeno chamado magnificação trófica, que parece um nome bonito, magnífico, né? Porém, não é legal. Quando você acrescenta muito material, sai tirando do lugar e formando montanhas de lixo. O meio ambiente não é capaz, no ciclo natural, de devolver isso, e aí surgem os impactos ambientais. Como os grandes lixões que emitem gás metano, alterando a temperatura do ambiente, causando desequilíbrio no efeito estufa. Vejam depois o que é o efeito estufa, é fácil. Causando fenômenos urbanos como inversão térmica, como chuva ácida, que é a liberação de vários tipos de gases de indústrias, normalmente de indústrias, acrescido também com o trânsito urbano, mas indústrias fazem mais isso aí. E até fenômenos bem específicos, como a grande liberação de clorofluorcarboneto na atmosfera, que pode danificar a camada de ozônio. E aí é devolvido na forma de câncer de pele para a gente. Nós causamos, nós sofremos. Então, quais foram os impactos ambientais que eu citei? Para que você dê uma estudadazinha aí. Inversão térmica, chuva ácida, desequilíbrio do efeito estufa. O efeito estufa é natural, mas o desequilíbrio dele é causado pelo ser humano. Desequilíbrio do efeito estufa. E se você for botar isso tudo numa grande panela de impactos causados pelo ser humano, também inclua aí o buraco na camada de ozônio, causado pelo clorofluorcarboneto. Se você for juntar tudo isso, você tem o grande aquecimento global, que ficam aí discutindo se é um mito ou se não é um mito. É só você sentir nesses ambientes a diferença entre você estar numa grande metrópole ou você estar no campo. Mesmo sendo agreste, aqui na nossa região, você tem uma grande diferença, até se eu for de carro daqui para o centro. Lá, a temperatura é muito mais pesada. A umidade do ar, o calor, a sensação térmica é muito desagradável. Aqui, uma área um pouco mais afastada, é mais agradável. Isso é local, imagine isso a nível global. Então, estudem os impactos ambientais, estudem essa questão de cadeia alimentar básica até a ligação dessa cadeia alimentar com tudo isso. Tem a lógica da teia alimentar, também são várias cadeias alimentares que se unem por intermédio, às vezes, de um ou vários animais que ligam a cadeia a outra. E toda essa dinâmica é super importante, não só para a sua vida, para a proteção ambiental, como para o Enem. Até a próxima!